Olá, colegas! Passando aqui, então, para compartilhar com vocês algumas ideias, algumas sugestões de atividades e jogos que podem ser feitos no Jamboard. Nós criamos, então, um Jamboard com 20 frames e cada frame traz uma sugestão para vocês. Aqui nós temos uma pequena apresentação minha e da Gislaine. Então, a primeira atividade é uma palavra cruzadas, né? De frutas, neste caso, toda criada dentro do Jamboard. Plano de fundo de linhas, nota adesiva, imagens, inserido imagens. E estes, então, quadradinhos com as bordas arredondadas foram utilizados aqui das formas, dos quadradinhos com as bordas arredondadas, certo? Como é que o aluno preenche? Você pode criar um Jamboard só, né, com essa atividade, e depois ainda fazer mais algumas intervenções, né, dentro dessas palavras, desse glossário. E você pode, então, criar um Jamboard, né, com 20 frames, sendo que cada página é para um aluno, daí você vai, então, duplicar essa página, né, aqui na barra de frames, ou então você cria um frame, coloca a sua palavra cruzadas, num próximo frame você pode colocar mais alguma intervenção dentro dessas mesmas palavras, né, mais algumas atividades, e ainda então daí colocar com uma cópia para cada aluno, certo? A próxima sugestão, então, é formação de palavras, né? Um fundo quadriculado, uma nota autoadesiva grande com o título e pequenas notas autoadesivas com as letrinhas, todas as letrinhas que serão necessárias para compor essas palavras. O que o aluno tem que fazer? Ele tem que arrastar essas letrinhas para ir compondo as palavras, tá bom? Vamos tentar uma aqui rapidinho. R de raposa, A, certo? E daí vai compondo as palavras. A próxima é ordenar as letras e formar as palavras. Então, neste caso aqui, criam-se vários frames, cada frame destacando uma imagem, neste caso um animal, né? E colocam-se, então, as notinhas autoadesivas, com as letras embaralhadas. Este frame tem um plano de fundo, então não é possível mexer. Eu coloquei uma floresta e uma girafa sobre a floresta. Então, ele precisa desembaralhar as letras, escrevendo a palavra girafa. Na sequência, nós temos, então, um jogo da memória, onde, de um lado, nós temos escondido imagens, do outro lado, nós temos escondido palavras. Todo feito aqui no Jamboard também, um plano de fundo azul. Aqui são as formas, então eu deixei branca e vermelhinha ou rosa, né? Para diferenciar que o aluno precisa remover uma branca e uma rosa para formar o par. Eu posso trabalhar com o meu aluno numa aula online, aonde eu sou, né? Eu sou o manipulador do jogo e o meu aluno diz qual é a cartinha que ele quer remover. Ou online, tu coloca 2 alunos a jogar por vez, tá? Para que não tenha problema. Ou você também copia várias, né? Você duplica várias vezes este frame e de duplas eles vão jogando. Então, remove uma cartinha laranja e busca do outro lado se encontra laranja. Não, era uma cereja. O que faz no jogo de memória? Fecha novamente. Daí o próximo jogador faz a sua jogada. Aqui, então, a sugestão de atividades com mapas. Foi encontrado, então, fizemos um plano de fundo quadriculado cinza, utilizamos notinhas autoadesivas. Essa aqui é uma imagem de um mapa um mapa político do Brasil, com todos os estados numerados.
E então aqui notinhas autoadesivas, aqui no lado esquerdo, ó, com os números, onde o aluno precisa identificar qual é o estado. Então, número 1, aqui, ó, neste cantinho, é o Acre. O aluno vai usar o quê? Uma caixinha de texto para escrever Acre. Onde é que está o 2? Daí o aluno precisa procurar onde é que está o número 2 para continuar. Aqui é só um exemplo. E aqui ainda a gente pode trabalhar com as siglas dos estados, né? Que o aluno pode ligar, utilizando uma caneta. Olha, ele pode ligar Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, certo? E ainda o professor pode fazer todo um jam sobre mapa do Rio Grande do Brasil, né? Num próximo frame, então, um frame identifica os estados, num próximo frame liga, né, as siglas dos estados, num próximo frame identifica as capitais, num próximo frame coloca as bandeiras dos estados. Então, vai muito da criatividade do professor. Continuando, nós temos como sugestão ainda uma página de figurinhas, no caso matemática. O aluno precisa montar este cálculo, pode ser mental ou ele pode usar o seu caderno e, né, faz o cálculo, descobre o resultado e então arrasta a figurinha para o lugar certo. Ó. É só ele arrastar. Essas figurinhas, gente, a gente precisou fazer num outro aplicativo, que é no Canva, que nós vamos aprender a fazer elas na nossa última aula, né, que são os cards, tá? Porque se eu colocasse aqui separado, eu não conseguiria arrastar a imagem e o resultado ao mesmo tempo, certo? Então, aqui, bem ilustrado, bem bonito para os nossos alunos gostarem de fazer. E daí as figurinhas tu cria do tema que tu quiseres. Aqui eu fiz algumas princesas. No próximo frame, nós temos, então, um joguinho de argolas, que, neste caso, de festa junina, né? Tem um fundinho todo pontilhado, tem umas bandeirolas, ó, reparem que são todas imagens colocadas, ó, tá? E aonde trabalha o C cedilha e os 2 S. Então, nós temos as imagens ali na barraquinha, e o aluno precisa, então, levar a argola até o espaço certo, ó, C cedilha. Essa, ó, eu levo no palhaço, tá? Eu posso também, perdão, tirei o palhaço em vez de tirar. Ó, eu vou colocar ela aqui, mas eu vou colocar ela para frente para aparecer o C cedilha. Então eu vou ordenar e trazer para frente, ó. Então eu boto o C na cedilha na frente do palhaço. Sapato, tem 2 S ou tem C cedilha? Coração, tem 2 S, então é um jogo de argolas. Essas argolinhas a gente também precisou fazer lá no Canva, tá? Para que a letra e o círculo andassem juntos. Como próxima sugestão, nós temos ainda um gráfico de barras, então, um fundo quadriculado, uma caixa de texto com as orientações, uma nota adesiva com título. Aqui, então, ó, gente, foi colocado uma forma grande, um círculo, dentro do círculo várias frutinhas, ó. Então, o aluno precisa o quê? Contar a quantidade de frutinhas e arrumar, ó, e preencher corretamente o gráfico de barras. Então, quantas melancias temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele precisa, ó, clicar e levar até o número 9, certo? E daí, depois tu trabalha com essas informações com eles, né? Forma a tabela, quem tem mais, quem tem menos, qual a diferença entre eles, né? E assim por diante. O próximo frame traz uma atividade já para alunos assim, de anos finais ou ensino médio, que é uma discussão e argumentação sobre assuntos polêmicos, assuntos que estejam sendo trabalhados em aula, tá? Onde o aluno vai usar post-its para colocar a sua opinião. Se concorda e por quê, e se discorda e por quê. Depois nós temos uma atividade voltada à educação infantil, que é monte o rosto da menina e do menino. Então, temos o rosto como plano de fundo e temos, então, as partes só para estar arrastando para cima da imagem. Então, o que o aluno vai precisar? De olhos, o nariz,
e uma boca. Fazer de conta que ele escolheu assim. Mas ele pode mudar, né, quantas vezes quiser. Muito bem. Vamos lá. Próxima atividade, ó, ajude as crianças a organizarem os seus brinquedos. Então, temos uma estante, temos vários brinquedos fora da estante, e os alunos precisam, então, organizar estes brinquedos na estante. Tá bom? Então, ó, tem os carrinhos, tem as bonecas e tem os ursinhos. Basta a criança clicar e levar para a estante. Mais uma atividade de educação infantil. Na sequência, nós temos o jogo do intruso. O jogo do intruso pode ser feito com alunos bem pequenos, quando a gente trabalha com imagens, ou com alunos maiores, quando a gente já trabalha com palavras, tá? Então, compete em escrever ou adicionar 3 imagens de uma mesma família e uma intrusa, tá? Então, aqui nós temos a primeira jogada. Então, nós temos 3 animais e uma fruta. Quem é a intrusa? É a fruta. Um próximo frame então, essa atividade precisa se desenrolar em vários frames, tá? O próximo frame, o aluno precisa fazer, então, a família das frutas e botar um intruso no meio. Sempre assim, o intruso é que dá a ordem, né, para a próxima atividade. Temos ainda assim a linha do tempo, né, os períodos da história do Brasil. Então, aqui estão os períodos da história do Brasil, já determinados na linha do tempo. O que o aluno precisa colocar? Uma caixa de texto, né, e identificar o nome desse período da história, ó, que aconteceu entre 1500 a 1530, depois de 1530 a 1822. E ainda pode também colocar, né, como são alunos já de anos finais, algumas informações acerca deste período da história. Depois nós temos ainda um bicionário, né, as letras do alfabeto, então letra inicial, onde as crianças vão inserir imagens de animais que comecem com aquela letra, para formar um bicionário. Outra sugestão, então, é o dicionário ilustrado dos animais, então já para os alunos um pouco maior, e pode ser de qualquer tema, a gente só pegou aqui os animais, mas então, ó, cada aluno completa o seu, ou ainda um único dicionário para a turma inteira, onde cada aluno faz um único animal, ou 2, dependendo do número de alunos, tá bom? Então, a cada página, ó, vem já com a letra, o aluno precisa colocar o nome do animal, uma imagem e alguma informação sobre este animal. Nós temos ainda Acerte os Pares, que é uma atividade parecida com o jogo da memória, né? Mas ele é todo descoberto, o aluno precisa, então, arrastar e colocar no lugar certo. Ele pode arrastar as imagens ou ele pode arrastar as palavras. Bom, vamos lá. Vou tirar essa e vou botar a melancia para o lugar. Ó, melancia. Deu certo que sobrou a laranja, que foi justamente a que eu tirei. Aí, uva. Onde está a uva? A uva está aqui, então eu preciso tirar essa, eu vou devolver para ali. Eu vou botar a uva no lugar. Certo? Vamos lá. No próximo frame, então, nós temos algumas atividades sobre os biomas brasileiros. Então, aqui o professor colocou uma imagem, ó, com uns post-its coloridos. Podia ter usado direto os post-its daqui. Colocou o título do bioma e o aluno precisa incluir, então, uma caixa de texto, né? E dentro dessa caixa de texto, ele vai colocar características deste bioma, tá? Num próximo frame, poderia botar imagens deste bioma. Então, o professor vai ter que usar bastante da sua criatividade. E aqui ainda, ó, o número 20, que a gente só pode criar até 20, nós temos, então, Caçando Pokémons, é um joguinho de matemática da tabuada, onde os pokémons estão identificados com o fato e as bolinhas com o resultado. Então, o aluno pode ligar, né, ele pode usar uma caneta, vamos pegar uma caneta preta, e pode ligar, 3 vezes 5 é 15, ó. Ou o aluno pode mover, ó, a bolinha para perto do resultado. E Pokémon, olha que ilustração linda, gente. Todas as imagens a gente acha que aqui no Google Imagens, aqui dentro, tá?
e a gente precisou fazer fora porque a gente gostaria de arrastar a imagem com o fato, né, e a bolinha com o resultado. E se a gente fizesse aqui, elas não ficariam agrupadas, elas ficariam soltas. Essas são, então, algumas ideias e sugestões de atividades e jogos que você pode fazer no Google Jamboard.